Eu quero falar sobre o corpo, os membros do corpo de Cristo. Ou melhor, o corpo e seus membros. Paulo nos diz assim em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 em diante, ele diz assim, preste atenção. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. O que é que ele está falando? Podeis assentar. Ele está falando, vamos dizer, que você, que eu, somos um corpo. Eu sou um corpo. Você é um corpo. Você não é dois, você não é três, nem quatro corpos. Você é um corpo, mas quantos membros existem neste corpo? Muitíssimos, né? E cada um deles tem uma função, tem um trabalho a desempenhar. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. É Deus que nos põe no corpo, como hoje de manhã ouvimos. E isto é para as pessoas que já atravessaram o Jordão. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então, eu vou explicando. Dentro deste corpo, não existe distinção. Todos são importantes, todos são necessários, todos são membros deste corpo. Não há um mais bonito do que o outro, mais melhor do que o outro, seja grego, seja, vamos dizer, como diz aqui, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer escravos, seja livre, não há diferença. Seja um homem amarelo, seja vermelho, seja de cor, ou seja um branco, seja rico, ou seja pobre, seja feio ou seja bonito, todos têm uma grande importância. Todos são importantes. Então você deve olhar como membro do corpo de Cristo. Você é importante. Às vezes não damos nós importância para aquilo que Deus dá. Mas você tem que dar importância para você. Porque Deus dá importância, como você dá importância para os membros do teu corpo. Se um espinho entra na sua mão e incomoda, é preciso tirar. Todo o corpo sente aquela coisinha, aquele espinho. Aí está, apesar de haver tanta diferença, olha bem, o olho é um membro do corpo, a língua é outro, os pés é outro, a mão é outro, o fígado, o coração, rins, pulmão, e aí vai. Cada glândula, cada célula, tudo é importante. Se o fígado adoece, nós sentimos. Por isso, se o membro se regozija,
nós regozijamos. Se alguém chora, temos que ter o mesmo sentimento, sentir. Se alguém dá um testemunho e mostra sua alegria, nós dizemos amém, glória a Deus, nos alegramos, porque somos membros um do outro. Não é isso? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será aí por isso do corpo? É ou não é? Então, o que é que diz? Se o pé disser, se eu não sou mão, então eu não tenho nada com isso aí não é comigo. É cada coisa importante ou não, é importante para todos nós. Todos nós. E observe uma coisa, nenhum membro tem uma atuação completa, satisfatória, sem depender um do outro. O que faria o olho sem a córnea atrás? Então, vejamos aqui. Se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou, não é o pastor, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, como quis. Então, a posição que você tem, a função que você exerce, foi Deus que pôs como Ele quis. Não como o homem quis. E se Deus fez isto, então isto é importantíssimo. Aleluias. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Vamos dizer assim. Se todos fossem olho, eu já pergunto, como que esse olho ia andar, ia ouvir, ia falar? Estão entendendo? Por isso, irmãos, ninguém deve se sentir complexado. Ah, eu sou tão pequenininho, eu sou tão pequeno. Olha o relógio. Lembra aqueles velhos relógios? Hoje é tudo digital, mas aquele relógio que tic-tac, tic-tac, tic-tac. Todos gostariam de ser o quê? Está ali no mostruário do relógio, onde temos os ponteiros, eles mexem. Mas se não fosse aquela engrenagem toda lá atrás, aquelas molinhas, aqueles parafusinhos, um monte de coisa lá dentro, atrás, que ninguém vê. Coitado do ponteiro, esse relógio não vale nada, só marca com a hora errada. Não é? Então, muitos não são vistos. Muitos não são vistos. Mas você tem um lugarzinho que é seu, que Deus pôs ali. Aleluias! Então, é preciso valorizar aquilo que Deus fez.
Deixa de ser complexado, complexada, achando que não vale nada. Não. Muitos olham simplesmente a frente. É só o pastor, só o evangelista, só o diácono, só isso. Irmãos, que importância cada um tem. Porque Deus não colocou ninguém ali dentro só por colocar. Ninguém está ali para atrapalhar. Mas cada um está ali com uma função a desempenhar. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Pastor, eu sou tão pequeno, sou tão fraco, sou isso. Mas é os mais necessários. São necessários. E os membros que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, quer dizer, temos partes do corpo que é vergonhoso, que é desonroso. Por isso nos vestimos, nos cobrimos, para não mostrar a nossa nudez. Mas olha o que diz a Bíblia. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Muito mais honra. Protegemos. Cuidamos. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disto, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então você veja quão importante são todos os membros do corpo. São todos os membros, são todos importantíssimos. E quando eu falo membro, você tem que saber se colocar como um membro do corpo de Cristo. Você pertence ao corpo de Cristo? Então diga, pertenço, levanta sua mão. Para que ter complexo de inferioridade, de pequenez? Temos que nos sentir satisfeitos. Eu sou satisfeito da maneira que Deus me fez. Eu não pude criar a minha própria natureza, entende? Mas cada grama deste corpo pertence a Deus. Você não é culpado, Deus te fez assim. Só que você tem que desempenhar a sua função, não como um ímpio, não como uma ímpia, mas como um membro do corpo de Cristo, como um cristão. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele.
Se Deus deu honra, por que você desonra aquela irmã, aquele irmão? Acha que não vale nada? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Está vendo que o membro protege o outro. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aí está. Vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Agora, o que precisa haver entre esses membros? Olha, vocês isto. Se um padece, todos padecem. O que é isso? Conexão. É, conexão. E o Espírito Santo é o que faz isto em nossas vidas. Como que você pode ver alguém passando dificuldade e não ter o mínimo sentimento, se é um membro? Mais amor. Mais amor. Como disse Paulo aqui, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça deste corpo, né? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, 15 e 16. Então, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de juntas, nervos, tudo, faz o quê? Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação. Qual o elemento para edificação? Em amor. Não é isso aí? Então, amados, eu quero que veja isso aqui. Vocês observam que o corpo de Cristo tem todos os tipos de membros, vamos dizer. Há uma variedade. E você tem que respeitar, porque Deus é um Deus de variedades. Olha um jardim lindo, ele tem todos os tipos de flores, perfumes. E uma borboleta, ela gosta mais desse, daquele. A abelha já vai ali para o outro, outra flor, ou isso, aquilo. É lindo. E Deus olha o mundo e vê como o seu jardim. Pessoas brancas, pessoas negras, pessoas amarelas, vermelhas. Pessoas de todas as índoles, de todas as naturezas. Deus é um Deus de variedades. Quando nós entendemos essa diversidade, o que acontece? Vamos respeitar, temos mais tolerância. O fulano não é igual eu. Para com essa bobeira, eu. Esse egoísmo, esse ego. Não é egoísmo, é egocentrismo, seria a palavra certa.
Entende? O fulano eu não gosto porque eu sou assim. Mas você não, o sol nasceu para ele. O oxigênio ele respira. Tudo que Deus deu para você, deu para ele também. Então tem que haver mais o que? Tolerância. Deus colocou montanhas no mundo porque havia pessoas que gostam de montanhas. Há outros que gostam de deserto. Há outros que gostam de uma mata fechada como o Amazonas. Grandes rios, pequenos rios, variedades de peixes. Cada um tem um gosto. Cada árvore tem uma maravilha. Ela é uma maravilhosa. Tem uma função, tem um nome. Umas são duríssimas, outras são flexíveis. E cada coisa que Deus fez, Ele teve um propósito em fazer aquilo. Você diz, isso aqui não vale nada, isso aqui é um inso. Mas vai ver que esse inso é bom para o fígado. Quando você está ruim, você vai lá beber aquele chá, fazer aquele chá. Deus não criou nada. Nada que não ocupe uma função importante. Deus fez isso. Então, irmãos, se na natureza Deus fez isto, grandes árvores, pequenas árvores, a botânica, né? Às vezes aquela é microscópica, a outra é gigante, como a sequoia, mas todos têm a sua importância. Essa produz isso, aquela produz aquilo mais, o outro produz outros, uma variedade de frutas. Deus é um Deus de variedades. E é muito bom que se entenda isto. Que tal se Deus criasse no mundo, as árvores fossem só eucalipto? Tudo fosse eucalipto. Você veria um eucalipto, você teria visto tudo. Uma só cresce no seu habitat mais gelado, a outra no lugar quente, úmido, outra no deserto. Se Deus fez o mundo com essa variedade, com essa beleza toda, pense você. Pense bem nisso. E a igreja, que é o seu corpo. Então esse negócio, eu não gosto disso, aquele irmão, isso, aquilo. Não, ele tem o cantinho dele, você tem o seu lugarzinho. E Deus precisa de você como você é. Se fosse para ser diferente, Ele te faria diferente. Ele te faria diferente. Vejamos aqui a variedade entre nós aqui. Uns claros, outros brancos, uns morenos. A pessoa de cor. Uns têm cabelo enrolado, crespo, né? Outras têm cabelo liso. Então, cada um tem a sua maneira. Um é baixo, outro é mais alto, um é magro, outro é mais bonito, né? Tá aí, ó. A gente usa suspensório quando é criança e quando é velho. Mas tem que ter uma barriga formidável. Não é certo? Cada um tem uma posição. E Deus quer que você respeite o seu irmão, a sua irmã. Devemos respeitar um ao outro, não falar mal um do outro,
Porque você é importante, mas ela também é importante. Ele é importante. Às vezes o pé não é importante para o olho, mas eu queria ver o olho andar sem pé. Cada um tem importância. Então nunca diga para ninguém, para sua esposa ou para quem quer que seja, você não vale nada. Pode para você, porque você é o outro, tem outro desempenho como membro do corpo, mas para Deus você é importantíssimo. Cada um de nós somos importantíssimo. E cada um de nós somos filhos e filhas do Altíssimo. E cada um de nós fomos resgatados pelo mesmo sangue, pela obra da cruz. Então Deus colocou cada um como Ele quis. Como Ele quis. Agora a coisa mais difícil que tem é a pessoa se sentir feliz na sua posição. Por isso eu quero falar sobre essa posição no próximo domingo. Por quê? Deus quis assim. E às vezes não valorizamos, e por não valorizar, não reconhecer, não desempenhamos como é necessário o nosso papel. De um cristão, de uma cristã. Deus te colocou naquele trabalho. Há um propósito para você estar ali. Eu vi os testemunhos do Maninho. Há um propósito vocês terem essa vizinha, aquela outra vizinha. Deus te colocou ali. Não pensa que nós estamos vagueando sem rumo, sem maneira, não. Deus, Ele controla os cordões. Então, se há uma coisa que se deve preocupar, é descobrir qual é o seu lugar. Qual é a sua posição dentro deste corpo. Agora, cada posição, cada membro do corpo, ele tem uma função. Mas quem coordena é o cérebro, a maioria. Ele tem uma função, para que as pernas? Para que os pés? Para que as mãos? Para que cada dedo? Ah, esse dedo polegar não presta. Corta ele fora. Como é que você vai pegar as coisas? Só com os 4. Corta o do pé. Como você vai se equilibrar? Tudo tem uma função. Então você tem uma função. Isso é, Deus te fez com um propósito. Deus me fez com um propósito. E perante Ele o que devemos fazer é: Senhor, cumpra-se em mim o teu propósito. O próprio Jesus diz: cumpra em mim a tua vontade, Pai. Não sou do mundo como eles não são do mundo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. É preciso deixar Deus trabalhar. É preciso desempenhar a sua função. Às vezes Deus usa um homem para uma grande coisa, grande coisa. E às vezes Ele prepara o homem a vida toda para um momento
diz o irmão Brana, Deus preparou João Batista durante tantos anos para usá-lo durante 6 meses. Temos profetas no Velho Testamento que sua profecia foi uma só. É um capítulo pequeno ainda, enquanto Isaías, 66 capítulos, cruzou por muitos reis de Israel. Cada um tem o seu tempo, tem o seu trabalho. Aquele que limpa a casa do Senhor não é menos digno aos olhos de Deus do que aquele que está no púlpito pregando. Não. Agora, o fígado, ele tem o seu trabalho, o coração tem a sua função, o pulmão tem sua função. Cada coisa tem a sua função. Não é isso? E como membros deste corpo, é preciso saber qual a nossa função, porque há muita coisa trocada. Tem pessoas que dariam um bom diácono ao invés de estar no lugar de um pastor. Há muita coisa trocada. Mas quem pode reconhecer isso é você. Terminando, vamos olhar aqui. Na construção do templo de Salomão, falamos disso hoje, né? Ali veio pedras de todas as partes. E na construção daquele templo, não se ouviu uma pancada, uma martelada. Eu não sei como fazia, não se ouvia um serrote trabalhando. Chá, 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 chá. Era tudo em silêncio. E Deus, em silêncio, Ele tem construído o seu corpo, desde a primeira era, a igreja primitiva, até hoje. Você não pense que Deus perdeu o controle por causa de alguns esquilinhos barulhentos por aí. Nós somos dados mais a ouvir a coisa errada. Igual jornalista, só vê o lado podre. Certa vez o irmão Brana estava no interior e ele disse que estava ele regozijando e saltando e louvando a Deus e dando voltas ao redor de uma árvore, quando ele viu Deus em toda parte, na natureza. Uma águia baixou e ele olhou. E aquela águia ficou olhando para ele e ele disse: Senhor, por que o Senhor pôs esta águia diante de mim? Mas tinha um companheirinho ali, fazia um barulhão, um pentecoste, era um esquilinho desse tamanho, e que ele estava incomodado com a águia. E a águia, por fim, se cansou daquele barulho. Olha, toda vez que Deus envia uma palavra à terra, sempre existem esquilinhos por aí, com suas doutrinazinhas, com suas picuinhas. Mas a águia, ela sabe quem ela é. Deus deu a ela aquelas 2 grandes asas. O irmão Brana disse para aquele esquilo: para com isso, vem cá, vamos louvar a Deus. Não, ele queria ficar resmungando. Ficar resmungando ali. Então, nós vemos, ó, queridos, que aquele templo, as pedras eram tudo pré-fabricadas, sei lá, cortadas de tal maneira, olha bem, de tal maneira que uma encaixava dentro da outra. Dentro da outra.
É igual os móveis antigos. Não havia prego tão fácil como hoje nós compramos. Não, na coisa tinha que fazer um por um. Mas eles faziam aquelas caixas, como se diz, pré-moldado, não, encaixada tão bem que não precisava de prego. Aquilo, quem é que já viu isso? Os antigos, né? É uma maravilha, que paciência, que maestria para aquilo. Então, cada pedra tinha o seu corte singular, específico, cortado de certa maneira para caber ali. Senão, não daria. E Jesus é a pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram, uma pedra tão estranha, esquisita, e não acharam lugar para ela. Mas à medida que a construção foi indo, apareceu o lugar dela, e ela tomou o seu lugar. Então, cada um é cortado de um modo, e cada um ocupa um lugar. E a Escritura nos diz, pelo que entrando no mundo, sacrifício não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus, Ele mora neste corpo que é a sua noiva, que é a sua igreja. E o que é que nos diz São Pedro? São Pedro nos diz assim, capítulo 2, verso 5 em diante. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A Bíblia está nos chamando de pedras vivas? Quer dizer, pedra importante? Sim. Não é pedra sem importância, não. Você tem importância. Você tem um lugar. É isso, irmãos. Deixa-me ler mais esse capítulo aqui, 2 de Pedro. Pedro começa assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e inveja, e todas murmurações, queixas, né? Se cuide, porque Israel, o que pôs Deus com raiva no deserto eram as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você já viu como uma criança busca o peito da mãe? Se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele, pedra viva, ele é, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, olha bem, e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo o quê? Que nós oferecemos sacrifícios espirituais. Agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E ela ainda diz mais, que somos sacerdócio santo. Há muita coisa nisso. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa,
e quem nela crê não será confundido. Falando de Cristo. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Está falando de Cristo, você pode ver que ele não foi aceito pelos fariseus, pelos saduceus, pela religiosidade dominante daquela nação. Mas vós sois a geração, ó que maravilha, vós, falando para a igreja, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Isso é pouco? Não. Sacerdócio santo, geração eleita, povo adquirido por Deus, pedras vivas. Pedras vivas. Por que eu não vou me valorizar? Por que você não se valorize mais? Tem um velho corim que diz: na fé de Abraão eu pus o meu escudo, na pedra angular eu fiz a festa e tudo. Sim, tudo na pedra angular. Então valoriza-te. Deixa os seus complexos, deixa essas coisas pequenezes para lá. Não fique se auto-crucificando como os profetas de Baal, que se cortava, que se lanceava. Eu não presto, eu não valo nada, eu sou isso, eu sou aquilo, bebê. Não. Não dê motivo para o diabo dizer amém. Não, você tem que fazer com que o diabo diga: com esse não tem jeito. Com esse não tem jeito. Se cura, é Jesus que curou. Se morre, é Jesus que levou. Não tem jeito. Deixe esse espírito negativista. Você não vai ganhar nada com isto. Às vezes o diabo te leva a olhar, quer nos fazer olhar para o abismo. Para o negativismo. Aí está uma das razões de depressão. Somos importantes. Somos importantes. Não sou importante por mim mesmo, mas ele fez isso. Como disse alguém, não é que queremos ser diferentes, o problema é que somos diferentes. Povo adquirido, com que preço? Tudo na vida tem valor. Tudo tem valor. Esse aqui custa tanto. Essa aqui custou tanto. Tudo tem valor. E a nossa alma, quanto vale? Pedro vem e diz: porque não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não com ouro, nem prata, quer dizer, nem com dólar, nem com real, mas com precioso sangue.
É o preço, é o preço. Vamos ficar de pé. Quero que você valorize o que você tem. Cadê o irmão? Senhor, Deus e eterno e sublime Pai, levante, Senhor, cada um aqui para que reconheça a importância diante de Ti, Senhor. Todos foram comprados com sangue de Cristo. Todos são importantes, não foi ouro nem prata que nos comprou, mas o próprio sangue, a vida de Deus. Pai, ajude cada um, Senhor, a se valorizar e valorizar aquilo que o Senhor nos tem dado. Ó Deus, se Tu mesmo valoriza, Pai, abençoa o Teu povo, ajude cada um, Senhor, que possa sair desse casulo de complexo, de dificuldades, e saber que são pedras vivas, escolhida por Deus, colocada por Deus, nesse edifício que é seu corpo, a sua igreja. Encha do Teu Espírito a cada alma, cada coração, cada vida, Pai. Em nome de Jesus rogamos. Amém.